Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, este Pai amigo, que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação em pessoas melhores. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidades para o nosso aprendizado, este conhecimento acerca da verdade. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a que está contida no capítulo de número 98, que tem como título Filho e Censor. Então, hoje nós faremos aqui uma continuidade do estudo que realizamos no nosso último encontro, o capítulo de número 97, que tem como título Pai e Amigo, que é exatamente um estudo acerca daquela parábola do filho pródigo, quando Emmanuel buscou como referência nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, um versículo lá da parábola do filho pródigo. Então, no nosso último encontro, nós estudamos o capítulo de número 15, versículo 20, e hoje é o mesmo capítulo 15, o versículo de número 29. Só que neste versículo, aqui Emmanuel faz um estudo não acerca de Deus, não acerca daquele pai amigo, mas daquele filho, aquele filho que, apesar de se esforçar para cumprir com as suas obrigações, ele ainda reclama, ele ainda é egoísta ou se comporta de forma egoísta. Então, exatamente por isto, o título do capítulo, Filho e Censor, porque assim nós nos comportamos perante Deus. Mas antes de iniciarmos estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli, Pai, perdoa-lhes. A mensagem também está em um capítulo de número 98, que tem como título Capacidade de Desapego. Então aqui, Irmão José nos traz reflexões acerca da verdadeira capacidade de desapego. Será que nós já nos encontramos nesta condição de desapegados em relação às coisas materiais, em relação ao nosso comportamento? Então aqui prestemos atenção e depois faremos esta reflexão na nossa consciência em relação ao nosso comportamento de desapego ou de não desapego. Então aqui ele começa nos dizendo o seguinte, que o que verdadeiramente revela a tua condição ou a tua capacidade de desprendimento não é a doação material que você faz aos mais necessitados. Então aqui ele nos chama a atenção
que o que verdadeiramente revela a nossa capacidade de desprendimento não é a doação material. Em muitas situações, nós poderemos doar vultosos valores materiais às pessoas mais necessitadas. No entanto, mesmo fazendo estas doações vultosas no sentido material, não é isto que revela ao mundo espiritual, revela em relação à nossa consciência o nosso verdadeiro desprendimento. E ainda ele acrescenta que a nossa capacidade de desapego não será revelada tão pouco pelo que nós somos capazes de deixar em testamento a obras de beneficência social ou de benemerência social. Então, às vezes, pessoas aquinhoadas, pessoas que têm provisoriamente ou detêm provisoriamente a administração de patrimônios materiais volumosos, deixam a entidades de benemerência vultosos valores na condição de testamentos. Mas aqui nos revela o Espírito Irmão José que não é isto que vai revelar verdadeiramente a sua capacidade de desprendimento. E ainda ele diz que nem tampouco a generosidade espontânea em auxiliar a quem te estender a mão na via pública. Então ele nos fala que também esta generosidade espontânea em auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas que se encontram na via pública, não é através disto que iremos também revelar a nossa capacidade de desprendimento, a nossa capacidade de verdadeiramente nos desapegarmos das coisas aqui deste mundo. E ainda ele diz que ou ainda o montante de tuas doações. Não é através deste montante das nossas doações durante o longo ou ao longo da nossa existência que irá revelar a nossa verdadeira capacidade de desapego. Aí ele diz que além de todas as tuas importantes demonstrações de renúncia aos bens transitórios da vida, então aqui ele revela que estas doações, estes valores amoedados que nós passamos a outras mãos, são simplesmente renúncias provisórias de recursos materiais, de bens transitórios aqui da vida, que neste caso, além de tudo isso, nós precisamos fazer algo mais. É por isso que ele diz que além de todas as tuas importantes demonstrações de renúncia aos bens transitórios da vida, o que haverá de demonstrar a tua real inclinação, a nossa real inclinação, a inclinação à difícil virtude do desapego. Então prestemos atenção que irmão José nos fala que é uma difícil virtude de desapego sobre o que tens e o que és, será a tua capacidade de perdoar. Então o que irá realmente revelar, demonstrar a nossa inclinação a essa difícil virtude, a prática dessa difícil virtude chamada desapego, em relação às coisas que nós temos e em relação àquilo que somos, verdadeiramente a nossa capacidade de perdoar. Se nós realmente já perdoamos de coração, nós já nos encontramos nesta condição de desapego. Mas, via de regra, a maioria de nós ainda não praticamos o perdão verdadeiro, ainda perdoamos da boca para fora, ainda impomos condições para perdoarmos. Então, aqui ele nos fala daquele perdão verdadeiro. Então é preciso que reflitamos acerca disto e que nós nos esforcemos para chegarmos a esta condição de verdadeiro desapego. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos no capítulo 98 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel e Chico Xavier,
que tem como título Filho e Censor, quando Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 29, a parábola do filho pródigo. No versículo 29, Jesus disse o seguinte: mas, respondendo ele, disse ao pai. Então aqui é uma conversa do filho que ficou em casa ajudando o pai, depois que o irmão voltou da sua viagem, da sua vida no mundo, nos seus experimentos no mundo. Então aquele filho que ficou em casa, fiel ao pai, foi reclamar ao pai porque ele havia recebido aquele seu irmão que tinha ido para o mundo gastar os recursos. Então aqui ele questiona o pai e quer, digamos assim, que o pai lhe dê satisfações. E ele diz da seguinte maneira ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então aqui o filho, aquele filho que ficou em casa, foi reclamar para o pai. Por que aquele comportamento? Porque ele estava dando uma festa ao seu irmão que tinha ido para o mundo, gastar a sua saúde física e também os recursos materiais da família, ao passo que ele que ficou em casa, fiel aos mandamentos do pai, fiel à sua família, nunca tinha recebido do pai uma doação, um cabrito sequer, para que ele pudesse fazer uma festa com os seus amigos. E aí vem Emmanuel e nos mostra da seguinte maneira o comportamento deste filho, o comportamento do outro que foi para a vida e o comportamento do pai amigo, o comportamento de Deus. Porque em muitas situações nós nos comportamos assim. Sabemos que aqui na vida, que aqui no mundo, seja no plano físico ou no plano espiritual, existem aqueles filhos na condição de filhos pródigos e também aqueles outros que estão na condição deste filho censor, aquele filho que é fiel ao pai, mas ao mesmo tempo reclama, ao mesmo tempo ele se comporta de forma egoísta, ao mesmo tempo ele censura o comportamento do pai, não concorda com o comportamento, com as atitudes do pai. Então Emmanuel nos diz da seguinte maneira, que na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Então aqui Emmanuel já começa nos esclarecendo que na parábola do filho pródigo, porque via de regra, se nós questionarmos a nossa própria consciência ou se questionarmos a outras pessoas, a figura principal que nós encontramos ali na parábola do filho pródigo, via de regra nós só lembramos do filho pródigo. Não lembramos do outro que está ali na parábola, não lembramos também da figura principal que é o pai amigo, o pai bondoso, o pai amor. Então aqui Emmanuel já começa nos esclarecendo que na parábola do filho pródigo nós não encontramos apenas o filho pródigo, aquele filho que aqui ele classifica como aquele filho que volta experiente. Ele não fala que ele foi para a vida gastar o patrimônio da família, que exigiu antecipadamente a sua herança, a sua parte por direito na herança do pai ou do patrimônio do pai, mas que ele volta experiente e ao mesmo tempo arrependido. E aí ele diz que na parábola do filho pródigo surge também o irmão correto, o irmão trabalhador, mas ao mesmo tempo egoísta. Então aqui ele fala que surge ali também, está ali na parábola do filho pródigo, aquele irmão egoísta, remoendo censura e reclamação. Então aqui Emmanuel nos fala que este filho egoísta está remoendo censura em relação ao pai, ao comportamento do pai, e ao mesmo tempo reclamando. E aí ele diz que ele, ou seja, o filho censor, observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado.
Entretanto, reprova e confronta. Então aqui ele nos chama a atenção que o pai está em completa alegria por ver retornando ao seu regaço aquele filho experiente e arrependido que foi para o mundo, e o irmão reprova e confronta aquele comportamento do pai. E aí ele diz que este irmão procede como quem lastima o dever cumprido. Ou seja, o irmão que ficou ali fiel aos mandamentos da família, ele está lastimando ter cumprido o seu dever. Age à feição de um homem que desestima a própria nobreza. Será que nós ainda nos comportamos assim? Cumprimos os nossos deveres perante Deus e ao mesmo tempo nós reclamamos por ter cumprido estes nossos deveres e também desestimamos a própria nobreza? E aí ele diz na sequência que este irmão, este filho censor, é fiel aos serviços do pai. Ou seja, ele é fiel, trabalhou anos a fio ali com fidelidade ao pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Será que nós nos comportamos assim perante Deus? Será que quando nós reclamamos a Deus ou questionamos Deus sobre alguma coisa que está acontecendo conosco, por que comigo? Por que não com o meu vizinho? Eu sou tão certinho e o fulano age de forma tão incorreta. Será que nós não estamos nos comportando ou não estaríamos nos comportando assim como este filho censor, que ele diz, Emmanuel diz que ele é fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos, trabalha com ele. Então, trabalha com ele. Nós trabalhamos com Deus, no entanto, nós temos aquele anseio de escravizar Deus aos nossos próprios caprichos. Então, aqui ele nos fala que aquele filho censor, ele trabalha com Deus, trabalha com o Pai, no entanto, tem um anseio enorme de escravizar o Pai aos seus próprios caprichos, ou seja, que o Pai lhe obedeça. E aí ele diz que este filho censor atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Então aqui ele nos fala que aquele filho que ficou em casa, ele não ficou propriamente em casa porque era bonzinho. Ele ficou em casa porque ele estava vigiando o patrimônio do pai, que no futuro seria todo dele, uma vez que o outro irmão já tinha pegado a herança que por direito lhe pertencia e tinha ido para a vida. Então aqui Emmanuel fala que aquele irmão, ele ficou em casa por interesse, atendendo aos interesses e vigiando o pão e a prata. E ainda diz que aquele irmão guarda-lhe lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Então aquele outro filho, que é o filho censor, aquele que ficou em casa, ele é leal ao pai, mas no entanto, ele guarda ali uma ideia de evidência e também de posse da herança. E ainda ele diz na sequência, se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, aquele outro filho, o filho censor, explode em ciúme e queixa. Foi exatamente o comportamento dele quando viu o pai alegre, abraçando e beijando o filho pródigo, o filho que voltou experiente e arrependido. Então aqui o coração paterno demonstra grandeza de sentimento em relação àquele filho pródigo, e o outro filho, assim como nós, ficamos com ciúme e nos queixamos. E ainda diz, se perdoa e auxilia, ou seja, se o pai perdoa e auxilia, interpõe o filho censor, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Então, em muitas situações, nós nos comportamos assim
como este filho censor, querendo limitar a bondade de Deus. Por que Deus é tão bonzinho para com aquela criatura e não me auxilia? Porque eu estou abandonada em muitas situações, nós nos colocamos assim como abandonados por parte de Deus, ao passo que Deus está amparando e protegendo aqueles outros filhos que não se comportam tão bem assim como nós nos julgamos em relação aos nossos comportamentos. Por que Deus os ampara? Por que Deus não os castiga e não nos ampara melhor? Então aqui Emmanuel nos fala desta forma. E ainda ele diz que perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. Então aqui ele fala que o filho censor, ele se perde num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. E aí ele diz, é justo e injusto. Então aqui o filho censor, ele ao mesmo tempo se comporta como justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Ou seja, ele ficou com o pai demonstrando companheirismo, respeitando o comportamento do pai ou respeitando os mandamentos do pai, os mandamentos de família, mas ao mesmo tempo ele censura o comportamento do pai. E ainda ele diz que deseja o pai somente para si. Então aqui ele nos fala que aquele filho censor, ele desejava o pai apenas para ele. Ele não aceitava dividir o pai com o outro irmão. Quantas vezes nós nos comportamos assim ou iremos nos comportar assim se não ficarmos vigilantes? Querer que Deus atenda apenas aos nossos interesses, aos nossos caprichos. E aí ele diz na sequência que ele deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Então ele queria tudo para ele, o patrimônio material e também o pai apenas para ele, os cuidados, os carinhos do pai apenas para ele. Não aceitava dividir com o outro irmão, ou seja, num comportamento egoísta. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas belíssimas reflexões, que no caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Então aqui Emmanuel, fechando estes estudos, ele nos orienta para que no caminho da fé nós analisemos igualmente a nossa atitude. De que forma nós estamos nos comportando? Nós estamos nos comportando como o filho pródigo ou na condição do filho censor? Porque, sem sombra de dúvida, na condição de um ou de outro, são comportamentos, como nós sabemos, comportamentos equivocados. Mas aqui, conforme Emmanuel nos mostra, o comportamento equivocado de um, que era o filho pródigo, foi até um certo ponto, quando ele adquiriu experiência e se arrependeu. O outro, que aos nossos olhos parecia ser tão bonzinho porque ficou com o pai, fiel ao pai, ele não era tão bonzinho, talvez pior do que aquele que saiu para a vida para aprender. Então ele diz que no caminho da fé é preciso que analisemos igualmente a nossa atitude. E aí ele encerra dizendo, se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós nos julgamos ligados e se nós nos sentimos ligados a esferas superiores por nossos atos, por nossas diretrizes, por nossas palavras e por nossos pensamentos, é preciso que nós não nos encarceremos na vaidade de ser bom, nos julgarmos bons. E aí ele encerra, não se esqueça, não te esqueças em circunstância alguma de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Então aqui Emmanuel encerra este estudo de uma forma belíssima, nos chamando a atenção em relação a nós não nos encarcerarmos na vaidade de ser bons e esquecermos os outros irmãos de jornada, que ele diz que Deus é Pai de todos.
de todas as criaturas, de tudo que existe no universo. E se Deus nos auxiliou para que estivéssemos fiéis aos seus mandamentos, com fidelidade a Ele, ao serviço com Ele, é para que nós ajudemos os outros irmãos em necessidades. Então é isto que ele nos fala. Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Não nos comportemos com egoísmo. É isto que Emmanuel está nos chamando a atenção. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs por mais esta oportunidade que vocês me concederam de aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual, estudando estes belíssimos ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Paz aos nossos corações.